Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso dos acionistas de Raízen, uma informação relacionada à B3, uma informação relacionada à Vale, um comunicado ao mercado de Petrobras, outro comunicado ao mercado de Petrobras, mais uma informação relacionada à Petrobras e uma informação relacionada à Vibra. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por uma notícia intermediária, o petróleo caiu ali mais de 4% após o que? A liberação de reserva pelos Estados Unidos. Foi por isso que no comecinho ali do dia 31, as ações da Petrobras até tiveram queda ali, mas depois recuperaram e até fecharam o dia numa leve alta. Essa queda aqui de 4% no barril de petróleo Brent veio com a notícia que os Estados Unidos vão liberar 180 milhões de barris de suas reservas nos próximos 6 meses, o que equivale a 1 milhão de reservas por dia. Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, que é a OPEP+, informou que adicionará 432 mil barris de petróleo à produção a partir de maio. Então, diante desse possível cenário de retomada da oferta do petróleo, fez com que o preço da commodity despencasse na data de hoje. E é óbvio que os países vão empreender o máximo de esforços a fim de que a produção de petróleo retome ao normal, afinal, os preços que estão hoje são realmente muito difíceis para o consumidor. E mais uma notícia intermediária, só por curiosidade, mesmo gestoras que são avessas a empresas estatais se renderam a Petrobras e Banco do Brasil diante dos descontos nas ações, principalmente decorrentes do cenário pandêmico que veio acompanhado ali de uma desvalorização cambial, que no último trimestre acabou não acontecendo. Na verdade, o real está se valorizando frente ao dólar recentemente. E aí o que aconteceu? Um levantamento feito pela Economática demonstrou ali gestoras que não tinham Petrobras e Banco do Brasil desde 2017, mas decidiram ali investir na companhia a partir de 2020. Uma dessas gestoras é a Guepardo, que comprou ações da Petrobras pela primeira vez em mais de 20 anos. Como eles dizem ali, para a gente ter qualquer estatal é uma exceção. Então isso aqui é só mais um exemplo de que, por mais que haja o risco inerente às empresas estatais, o risco político, todo risco é proporcional ao preço que você paga por um ativo. Então, por mais que um ativo seja muito arriscado, desde que o preço justifique todo esse risco, um preço muito descontado, muito baixo, e foi isso que acabou acontecendo com as estatais a partir de 2020, isso gera interesse até mesmo de investidores que não gostam daquela espécie de ativo. Como diz Howard Marks, o risco é proporcional ao preço, por isso que preço importa. Afinal, você pode investir até em companhias que você considera ruins, desde que o preço justifique o investimento nelas. Prosseguindo aqui em relação à Raízen, um aviso aos acionistas de juros sobre capital próprio. Então ela comunica ali que o seu conselho de administração, em reunião realizada no dia 31 de março de 2022, deliberou a declaração de JCP. Serão pagos aos acionistas o montante bruto de 2 centavos ali por ação, pouca coisa, referente ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. A Datacom é o dia 5 de abril, DataX dia 6 de abril, e a data do pagamento ainda não foi informada. Lembrando que Raízen é uma empresa de crescimento, por isso os seus dividendos são bem baixos como esse aqui. Prosseguindo em relação à B3, a B3 ali registrou a primeira cédula de produto rural verde, que seria a CPR, que permite ali ao produtor rural e demais agentes que atuam na cadeia do agronegócio captar recursos que serão direcionados ao financiamento da conservação das florestas nativas e os seus biomas, estabelecendo os critérios pelos quais essas cédulas podem ser consideradas CPRs verdes, tá? Segundo ali o grupo que coordenou o registro e a estruturação da CPR verde, o BMV, dada agora a segurança advida do registro na B3, investidores internacionais e fundos de investimento podem adquirir a CPR verde como aposta na valorização de títulos de preservação da floresta. Esse aqui é um mercado em ascensão, é um mercado a se ficar de olho, afinal nunca se falou tanto em ativos verdes, com essa tendência do ISG. Prosseguindo aqui em relação à Vale, ela fez um acordo ali para fornecer níquel à Tesla, diz a Bloomberg. Então a montadora Tesla ali, que pertence ao Elon Musk, assinou um acordo secreto com a mineradora Vale para o fornecimento de níquel, que é justamente uma matéria-prima que a Tesla precisa muito. Isso segundo informações da Bloomberg. A Vale ainda não confirmou isso no seu site de relações com investidores. Essa matéria da Bloomberg cita que a invasão na Ucrânia aumentou a preocupação das fabricantes de veículos elétricos. Claro que agora, quanto mais os países ficam dependentes do petróleo, a commodity lá nas alturas, óbvio que agora gerou um buraco aí no mercado que as empresas de veículos elétricos querem explorar. Lembrando que o níquel é um ingrediente fundamental para as baterias dos carros elétricos. Além disso tudo, de acordo com a Bloomberg, a Vale tem planos para aumentar as vendas para o mercado de veículos elétricos de 5% atualmente para um intervalo entre 30% e 40%, hein? Sendo que na semana passada, a mineradora informou que sua subsidiária no Canadá havia fechado um acordo de fornecimento de produtos de níquel de baixo carbono com a Northvolt,
que eu trouxe aqui para vocês no canal, que é uma produtora de células de íon lítio para baterias. Então pode ser verdade isso aí. Vamos aguardar para ver se a Vale apresenta um pronunciamento oficial. Prosseguindo aqui em relação à Petrobras, um comunicado ao mercado em que ela informa que o seu Conselho de Administração aprovou a celebração de termo de encerramento de pendências entre, de um lado, a Petrobras e uma de suas afiliadas, e de outro, a Novonor S.A., que é a antiga Odebrecht S.A., com a finalidade de encerrar em definitivo 4 contenciosos contratuais. O que é contencioso contratual? É uma questão, é algum tipo de conflito ali decorrente de um contrato, mediante o que o pagamento de valores pela Novonor, antiga Odebrecht, à Petrobras. 3 desses litígios estavam em discussão em procedimentos arbitrais, que é quando as empresas decidem não levar uma questão contratual para um juiz de direito, um juiz estatal, mas para um juiz contratual, um juiz ali que você contrata uma câmara de arbitragem, sendo que para as empresas é muito melhor que um árbitro decida uma questão, afinal o árbitro é um especialista naquela matéria, não um juiz que é meramente generalista. Então esse termo de encerramento aí também vai regular os efeitos para a Petrobras e Novonor, decorrentes do acordo de leniência celebrado em 2018 junto ali à Controladoria Geral da União e da AGU. Esse termo ainda não encerra todas as ações de improbidade que a Petrobras entrou contra a Novonor Odebrecht, em busca ali de ressarcimento de prejuízos identificados na Operação Lava Jato. Esse termo ainda prevê que ele não exime as sociedades ali da Odebrecht de submeterem ao processo de avaliação dos requisitos para figurar no cadastro de fornecedores ou participar de procedimentos competitivos de contratação da Petrobras. Ou seja, esse acordinho aqui, ele não exime o Grupo Novonor de passar ali por uma seleção de fornecedores, porque a Petrobras, por ser uma estatal, ela promove ali uma seleção pública de fornecedores a fim de manter o máximo de isonomia possível, já que, parcialmente, os princípios aplicáveis numa licitação são aplicáveis à Petrobras, e entre eles está a impessoalidade, bem como a isonomia, que a Petrobras cita aqui. E aí, mais um comunicado ao mercado de Petrobras aqui, a respeito de uma decisão do Tribunal de Justiça, traz a Petrobras que o TJ do Rio de Janeiro decidiu, por maioria de votos, dar provimento ao recurso da empresa Paragon Offshore Netherlands, que é uma ex-fornecedora de sondas de prospecção de petróleo e gás para a Petrobras. O valor estimado dessa decisão, desse acordo, é de 1,9 bilhão de reais, dos quais 59 milhões encontram-se provisionados já, e o valor remanescente desse 1,9 bi está classificado com expectativa de perda possível na nota explicativa 18.3 das demonstrações financeiras de 2021. É por isso que, por mais que tenha havido esse acórdão desfavorável à Petrobras, como já havia ali uma previsão nas demonstrações financeiras de 2021, acabou não fazendo o preço aqui, por isso que a Petrobras ainda fechou em alta na data do dia 31. É óbvio que a Petrobras ainda irá recorrer disso aqui, cabe recurso ao STJ, eventualmente até o STF, e isso pode levar ainda alguns anos para que se torne uma questão definitivamente julgada. E por fim, mais uma informação relacionada à Petrobras. Ela diz ali em um documento enviado à SEC, que é como se fosse a CVM dos Estados Unidos, na verdade a CVM que é inspirada na SEC, que pode haver o quê? Mudança na política de preços da Petrobras, algo que recorrentemente gera polêmica. O Itaú BBA diz que esse alerta aí não deve preocupar investidores e o mercado. Lembrando que a atual política de preços da Petrobras considera as variações do dólar e do barril de petróleo no mercado externo e repassa essas flutuações para o valor do combustível cobrado na refinaria. Por isso a Petrobras e o petróleo são tão expostos ao câmbio. Nesse documento enviado à SEC, a estatal diz que não pode garantir que sua maneira de definir preços não mudará no futuro. Mudanças em nossa política de preços de combustíveis podem ter um impacto material adverso em nossos negócios. Então ela diz o seguinte, olha, a gente não quer mudar, mas pode vir a acontecer essa mudança. Claro, depende do novo gestor, né? Afinal, agora a presidência da estatal, o seu comando foi alterado. Cabe salientar aqui, que a Petrobras já havia também enviado um documento dessa espécie aos investidores estrangeiros em 2021 e está reiterando aqui em 2022, já que vez ou outra acaba essa questão vindo à tona, principalmente hoje com essa alta expressiva e até quase insuportável para os consumidores brasileiros. Já o Itaú BBA diz que esse alerta não deve preocupar tanto, já que isso vem sendo, na visão do Itaú, uma declaração padrão na seção de riscos financeiros no formulário 20F desde 2016, então de modo que não haveria nenhum risco concreto segundo os analistas do BBA. Mas e você, qual é a sua opinião? Já deixa aqui nos comentários. E por fim, uma informação relacionada à Vibra, o STJ decidiu ali que a Justiça Federal deve avaliar
ganhar o litígio envolvendo 8 bilhões de reais entre a Vibra e o Grupo Forte. Esse processo envolve um suposto rompimento ilegal de contrato entre a BR Distribuidora, que agora é Vibra, e o Grupo Forte. Em 98, as empresas firmaram contratos relacionados à emissão de debêntures para reestruturar o Grupo Forte. A Petrobras, no entanto, que era controladora da Vibra, não concordou com os pontos do plano e do contrato, então foi rescindido, o que fez com que o grupo ingressasse com uma ação contra a Vibra e está pedindo aí ressarcimento perante o Poder Judiciário. No ano de 2009, a Vibra tomou uma condenação do TJ São Paulo, só que em 2018, a quarta turma do STJ, que é a última instância federal em Brasília, anulou a condenação por erros processuais ali e devolveu o caso à Justiça de São Paulo. Só que aí a União, que está ali como assistente da Vibra no processo, foi ao STJ dizendo que é a Justiça Federal e não a Justiça Estadual que tem que julgar esse caso. E aí então, o STJ acatou esse recurso da União e agora o processo vai para ser julgado pelo TRF da Terceira Região, que é lá de São Paulo, Tribunal Regional Federal. Agora, o que pode acontecer? Esse valor de 8 bilhões da condenação antiga do TJ de São Paulo pode cair, porque é uma outra justiça. Por mais que seja do mesmo estado, uma é Justiça Estadual, do Estado de São Paulo, e outra é Justiça Federal, que é da União. O Grupo Forte, obviamente, ele está contestando essa decisão do STJ. Afinal, né, qual seria hoje o interesse da União, já que a BR Distribuidora foi privatizada? Olha só, um argumento bem pertinente, por sinal. Ora, se não tem mais capital público da União ali na Vibra, por que então tem que ser julgado pela Justiça Federal, né? Mas o STJ decidiu dessa forma e vamos ver aí o que vai acontecer. Como investidor de Vibra, obviamente você está torcendo para que esse valor de condenação reduza, né? E se você gostou desse vídeo, por favor, clique embaixo no botão de gostei. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!